Fala cabeça de tênis, beleza? Eu sou o Felipe Duarte e se é a primeira vez que você está vindo aqui, seja muito bem-vindo a Sneakers Indoor. Aqui nesse canal nós falamos sobre tênis, sobre streetwear, sobre cultura urbana, sobre moda, sobre os lançamentos que vêm aqui para o Brasil e muitos outros assuntos. No vídeo anterior, como você viu, eu contei para vocês a história de todos os lançamentos que o Tinker Hatfield ele fez com a Nike. Então, desde a linha de Air Max até os modelos mais atuais, como por exemplo o Air Mag e entre outros. Hoje eu vou contar para vocês tudo o que ele fez com os Pro Models do Michael Jordan, ou seja, desenvolvendo os calçados para basquete. Muitos dizem que ele praticamente revolucionou esse mercado e salvou a linha de Air Jordan. Quer saber tudo o que ele fez? Então fica comigo nesse vídeo que hoje eu vou contar para você. E agora, meus amigos, nós vamos diretamente para as quadras de basquete. Talvez esses modelos que eu conte para você agora, possivelmente você já conheça. Lógico, todo mundo conhece o Air Max, mas ficou gravado na mente da maioria dos colecionadores os lançamentos entre Tinker e Jordan. Então vou contar para vocês como que essa história ela se iniciou e ela vem perpetuando nos dias de hoje. Ainda na década de 80 para 90, a Nike ela começava a perceber que tinha muitas marcas investindo fortemente no basquete, desenvolvendo modelos que os jogadores eles conseguissem usar na quadra. Então você via a Converse desenvolvendo modelos profissionais para nomes como Magic Johnson e Larry Bird. Você via o Kareem Abdul-Jabbar usando Superstar da Adidas nas quadras. Você via também o Walt Frazier usando o Puma Suede nas quadras. Isso estava fazendo com que a Nike ela perdesse inúmeras vendas. Igualzinho aconteceu antes do lançamento do Air Max One, a Nike ela foi obrigada a fazer uma repaginada na empresa e ela pediu ajuda, adivinha de quem? Do Tinker Hatfield. Então ele foi chamado para poder desenvolver a linha de tênis para o Michael Jordan, um dos jogadores mais importantes, se não o mais importante de todos os tempos. Tinker ele aceitou o projeto, porém, antes dele começar a desenvolver o primeiro modelo dele com a Jordan, ela já tinha começado as atividades. Ela desenvolveu o Jordan 1, que é esse que está aqui em cima, e também o Jordan 2, modelos esses feitos pelo designer Peter Moore. Dando continuidade então nos lançamentos do Jordan, depois do lançamento do Jordan 2, que não agradou nem um pouco o jogador, ele começou a ficar um pouco decepcionado com a marca. Ele disse que ele não estava gostando, que aquilo não estava representando ele da forma como ele gostaria, e foi aí que a Nike ela decidiu chamar o Tinker, porque as outras marcas elas estavam desenvolvendo modelos para a galera usar nas quadras, para os jogadores usarem nas quadras, e como eles não tinham lançado nenhum além do Jordan 2, as vendas elas começaram a cair. Então o Tinker ele foi envolvido no projeto e ele aceitou desenvolver o Air Jordan 3. Ele recebeu o projeto do Jordan já com 6 meses de atraso. Então ele se viu num flashback, porque quando ele desenvolveu o seu primeiro projeto para poder entrar na Nike, ele já tinha ficado dias, semanas e até meses sem dormir. E ele se viu novamente nessa situação, porque o tênis ele precisava ser lançado num curto espaço de tempo, porém eles não tinham feito nenhuma ideia ainda para o modelo. Então o Tinker ele ficou novamente dias, semanas e até meses sem dormir, até que eles conseguiram chegar no Jordan 3. Para poder fazer esse lançamento, o Michael ele foi bem específico no que ele queria. Ele sempre gostou de tênis leves, tênis que tivessem um cano um pouco mais alto, porque ele achava que isso dava uma estabilidade legal para ele, e ele também queria tênis que fossem bonitos esteticamente, para que quando carregasse o nome, o tênis ele se diferenciasse de todos os outros, porque ele queria que os tênis do Michael Jordan, assim como ele, fossem únicos. E foi isso que o Tinker entregou. Ele desenvolveu um tênis com um couro sensacional e ele também entregou uma estampa que jamais você tinha visto na época, que foi o Elephant Print. Essa estampa ela é famosíssima e ela vem sendo utilizada nos tênis até hoje. Fora isso, o Jordan 3 também recebeu a cápsula de ar externa. Esse foi um detalhe muito legal e continuou acompanhando os tênis da linha do Michael Jordan por vários e vários anos. Então, feita a entrega do modelo para o Jordan, no ano de 1988, ele estreia os tênis na quadra e eu vou te contar o resultado. Ele foi campeão de enterradas. Acho que não tinha forma melhor de cravar o sucesso do modelo, se não sendo campeão de alguma modalidade. Tinker ele foi responsável ainda pela criação de diversos modelos da linha Jordan. Dando sequência nesses modelos, após o lançamento do Jordan 3, Tinker ele projetou o Jordan 4.
Dessa vez, a principal diferença ficava por conta da respirabilidade que o tênis ele precisava ter. Então, nos seus painéis lateral, ao invés de continuar com o couro no sistema fechado, ele retirou uma parte do couro e colocou esse sistema que parece uma tela. Isso gera uma respirabilidade melhor para os tênis e também você consegue se movimentar melhor, já que você tira uma parte do couro, que é um material um pouco mais rígido, e você coloca essas telas. Então o pé respira melhor e você também consegue ter mais flexibilidade. Então esse foi o principal detalhe do lançamento do Jordan 3 para o Jordan 4. Enquanto no 3 ele tinha um painel lateral totalmente fechado, o Jordan 4 ele já tem esses detalhes como se fossem telas nas laterais, e ele também tem como se fossem algumas coroinhas que você tem tanto na parte dianteira perto da toe box, quanto na parte de cima para poder amarrar os cadarços. Isso deixou o tênis bem elegante e também bem diferente do modelo anterior. O Tinker ele tinha o costume de acompanhar o Michael tanto nos treinos quanto nos jogos. E ele percebeu que o Michael ele dava voltas na quadra e ele dizia que ele parecia um avião de caça da Segunda Guerra, que ele estava rodeando o seu alvo e só esperando o momento certo para atacar. E foi baseado no avião da Segunda Guerra, que tinha algumas chamas pintadas nele, que o Tinker desenvolveu o Air Jordan 5. Ele manteve alguns detalhes, porém ele colocou essas chamas, só que de forma invertida, no Jordan 5. Sabe por que ele colocou esses detalhes invertidos? Porque ele queria contrariar novamente o padrão. Então, da mesma forma que ele fez com o Air Max, colocando a cápsula de ar exposta, ele quis dar esse detalhezinho pro Jordan 5, que ele não colocou as chamas da forma tradicional, ele colocou elas ao inverso. O Jordan ele gostou muito do tênis, ele continuou usando os modelos, e o Jordan 5 é um modelo extremamente popular. Inclusive, já vou fazer um adendo para vocês, que o Jordan 5 Fire Red, ele está previsto para ser lançado no mês de maio, uma cor que o Michael usou nas quadras. Então se você gosta do Jordan 5, vale a pena conferir, seguir a gente lá na página do Sneakers Indoor no Instagram, que a gente vai postar todas as dicas de como você consegue um modelo como esse aqui. Já deu para você perceber que a parceria entre a Nike e o Tinker estava longe de acabar. Fora o Jordan 5, ele ainda desenvolveu os modelos 6, 7, 8, 9 e o 10. O 10, o Jordan usou em um dos seus últimos jogos antes dele fazer a sua primeira aposentadoria. Um detalhe muito legal que o Tinker utilizou para poder desenvolver o Jordan 10 foi que no solado ele recebia todos os títulos que Michael Jordan tinha conquistado até aquele momento. Então por isso que o Jordan usou o Jordan 10 para poder fazer um dos seus últimos jogos até aquele momento pela NBA. Parou, caiu o negócio. O quadro. Galerinha, caiu e quebrou. Michael ele decidiu se aposentar pela primeira vez porque ele queria seguir o sonho do seu pai, que havia falecido há pouco tempo. O pai dele gostava muito de beisebol e ele queria que o filho tivesse se tornado jogador de beisebol. Então Michael parou a carreira na NBA e foi se dedicar aos sonhos do pai. Mas no ano de 1995, o Jordan ele decide voltar para as quadras. E logo de imediato, ele já pede que o Tinker lance um modelo para ele poder voltar. Ele queria um modelo que desse para ele usar tanto nas quadras quanto pós os jogos, sendo usando com algum smoke, sendo usando com calça jeans, enfim. Ele queria usar o tênis para sair, porém ele também queria usar o tênis para poder jogar. O Tinker ele entregou então o modelo para o Jordan, que é o Jordan 11, com alguns detalhes envernizados. Para poder desenvolver esse modelo, ele se inspirou em carros esportivos, que geralmente eles têm essa pintura metalizada, então dá um detalhe muito bacana pro tênis e deixa ele mais refinado. Um detalhe também que esse tênis tinha é que ele recebeu na parte de trás o número 45, que foi o número que o Jordan voltou a utilizar quando ele decide voltar da sua aposentadoria. Então o Tinker ele lança esse modelo. Porém, o tênis ele ainda não estava totalmente pronto quando o Michael decidiu voltar a jogar. Ele ainda não tinha sido disponibilizado para venda para o público. Então, tecnicamente, o Jordan ele não poderia usar esses tênis na quadra. Como ele sempre achou que ele tinha mais poder de voz e que ele mandava naquela coleção, ele contrariou todos os pedidos, tanto da Nike quanto do Tinker, e no dia da sua estreia, ele voltou às quadras usando o Air Jordan 11. O Tinker ele foi à loucura, porque o tênis ele ainda não tinha sido testado da maneira correta, ele não tinha sido nem anunciado, ou seja, o público ele não sabia que ia ter aquele lançamento. Quando a galera viu o Jordan entrando com um tênis novo na quadra e por aquele jogo ser o jogo que seria a volta do Michael Jordan, todo mundo ficou eufórico, porque além de ser o retorno, ele também estava estreando um novo modelo. Você deve pensar então que o Tinker já usou de tudo para poder construir os seus modelos,
que ele não tinha mais como se inspirar. Porém, ele contraria todo mundo novamente. Ele desenvolveu o Jordan 12, dessa vez inspirado em um sapato de salto alto feminino. Para você ver o tanto que o Tinker ele é atemporal, ele não se prende somente a detalhes que envolvam aquele mundo. Ele sempre busca outras inspirações. Então, às vezes, quando ele está muito sobrecarregado, em algumas entrevistas, inclusive, ele já contou que ele sai para poder pegar uma onda, ele sai para surfar, ele sai para correr, ele sai para andar de skate. Então, ele se distrai um pouco daquela pressão do ambiente de trabalho e vai buscar inspirações em situações externas, em coisas que geram lazer para ele. Por isso que o Tinker, ele sempre teve muita facilidade em desenvolver todos os seus tênis, porque ele nunca ficou preso em uma coisa só. Ele sempre teve diversas inspirações, por isso que ele é considerado um dos maiores designers de todos os tempos. Então, após ele ter desenvolvido o Jordan 12, o Tinker agora ele entra numa nova missão para desenvolver o Jordan 13. O legal desse modelo é que o Tinker ele apelidou o Jordan 13 de Black Cat. E quando ele foi contar a história desse par pro Jordan, o Jordan ele ficou assim, desacreditado. Ele questionou o Tinker: como que você sabe esse apelido? Como que você sabe dessa história? Somente os meus melhores amigos que sabem que o meu apelido é Black Cat. O Tinker ele não fazia a menor ideia que o Jordan ele tinha esse apelido. Ele tinha visto o Jordan jogar algumas vezes, tinha visto ele em alguns treinos e ele já achava que o Jordan ele se comportava igual realmente um felino, igual um predador, que nem eu contei para vocês da história do avião de caça. Por isso que nesse modelo, o Jordan 13, você consegue perceber alguns detalhes que se assemelham realmente a um olho de uma pantera, a um olho de uma pantera negra. Por isso que você vê esse círculo verde meio fluorescente que dá a impressão como se fosse a bola do olho. Vou colocar para vocês um comparativo entre o olho da pantera e o símbolo do Jordan. Você consegue ver alguma semelhança entre eles. Fora isso, ele colocou algumas coisas características da pata da pantera. Então por isso que na parte da sola e da midsole ele tem realmente essas voltas para se assemelhar realmente à garra da pantera. O Jordan ele ficou desacreditado, ele gostou muito do modelo e isso serviu para afirmar realmente a sintonia e a química que o Tinker ele tinha com o Jordan. Porque mesmo desconhecendo esse apelido que o Jordan tinha, ele já conseguiu identificar essa característica e desenvolveu um modelo baseado nisso. Então por isso que o Tinker ele é um designer sensacional. Ele consegue perceber elementos que por muitos passaria quase por despercebido. E essa é a história do Jordan 13. Então no ano de 1998, o Tinker ele estava para lançar o Jordan 14 e também o Jordan 15. Durante todos esses anos fazendo inúmeros lançamentos, tanto para Nike quanto para o Jordan, ele estava se sentindo um pouco cansado, ele não conseguia ver seus filhos, ele não conseguia ver a sua família e inclusive ele tinha perdido o treinador dele, o Bill Bowerman, que foi um dos responsáveis para o Tinker estar onde ele está hoje. Fora isso, o pai do Jordan tinha falecido alguns tempos atrás, enfim, muita coisa estava deixando ele preocupado, estava deixando ele com medo de não ter tempo suficiente para poder passar com a sua família. Isso, sem dúvidas, refletiu de forma negativa para as suas criações, tanto que o Jordan 15 ele foi um completo fracasso. É uma silhueta que até hoje ela é muito, não vou dizer odiada, porque eu acho que é até pecado, mas ela é uma silhueta que não agrada muito o público, justamente porque ela tem essa parte maior do que o cabedal. Então, esses detalhes não fizeram muito sentido para quem gosta de Jordan e é raríssimo a Nike lançar alguma cor desse modelo. Então, por conta disso, por não se sentir mais à vontade e por sentir que está perdendo tempo de não ver a sua família, Tinker ele decide se aposentar da linha de Air Jordan e fica um tempo então dedicando às suas atividades e também se dedicando à sua família. Porém, a história entre Tinker e a Nike não acaba por aí. Assim como o Jordan se aposentou uma vez e voltou da aposentadoria, Tinker ele fez a mesma coisa. No ano de 2005, o Tinker ele resolve voltar à sua aposentadoria a pedido do próprio Michael Jordan. O modelo que eles estavam prestes a desenvolver era o Jordan 20, ou seja, eles iriam contar 20 anos de história da linha de Air Jordan. Então o Michael não aceitou nenhuma outra pessoa lançar, a não ser o Tinker. Tinker ele não podia recusar um pedido vindo diretamente do Michael Jordan, então ele voltou a integrar a equipe de designers da Jordan e desenvolveu a Jordan 20. Para esse modelo, ele precisou conversar por horas e horas e ele insistiu com o Jordan até que ele contasse todos os detalhes da sua vida. Então eles tinham uma intimidade tão grande que o Tinker até fala que dessa vez ele não precisou ficar fazendo muitas perguntas e nem insistir muito
pro Jordan contar. Eles simplesmente foram conversando, demorou algum tempo, mas eles foram conversando e o Jordan ele foi soltando detalhes e detalhes. E o Tinker ele recebeu todos esses detalhes que o Jordan passou, ele foi anotando como um louco e ele produziu o Jordan 20. Então se você reparar bem nessa faixa que cobre todo o tênis, na parte central do cabedal, ele tem vários detalhezinhos. Então ele tem o número que o Jordan usava, ele tem o símbolo do Jordan, ele tem uma marca de carro esportiva que o Jordan gostava, ele tem elementos como taco de beisebol, que é o esporte que o Jordan fez quando ele se aposentou. Todos os detalhes importantes da vida do jogador tá presente no Jordan 20. Por isso que tanto o Tinker quanto o Michael, eles consideram o Jordan 20 como o mais especial de todos os tempos, porque naquele modelo tá contando a história do Michael Jordan, tá contando tudo que o jogador viveu. Esse tênis ele foi lançado numa baita edição especial, o Michael ele ficou super emocionado quando teve esse lançamento para venda, então o Tinker ele retornou para Jordan e fez o Air Jordan 20. E agora, contando a história do último lançamento feito pelo Tinker Hatfield, a gente vai diretamente para o ano de 2016. O Tinker ele vai implementar uma tecnologia que ele criou lá na época de 90, que chama EAR. Eu traduzindo para o português, significa cadarço... Puta, eu não vou conseguir falar isso, mano. Cadarço reativo eletroadaptativo. Então, EAR significa cadarço reativo eletroadaptativo, simplificando os cadarços que amarram sozinho. Então, em 2016, o Tinker ele lança o Hyper Adapt. Esse tênis ele faz algumas alusões ao Nike Air Mag, porém com um detalhe bem inovador e contrariando, inclusive, alguns ideais da Nike, já que todas as tecnologias deles eram feitos para as quadras ou para as pistas. Esse ele já foi desenvolvido um pouco mais casual. Como naquela época o Tinker ele já compartilhava dos mesmos pensamentos que o filme De Volta para o Futuro, ele sempre achou que seria possível. Ele sempre achou que futuramente os tênis eles iam amarrar sozinho. E como no ano de 2016 a tecnologia ela já comportava esse tipo de lançamento, então no dia 28 de novembro de 2016 ele resolve colocar essa tecnologia em prática e ele desenvolve o Hyper Adapt. Ele foi lançado aqui no Brasil, porém só 2 anos depois, no dia 24 de maio de 2018. Teve um evento para poder lançar esse tênis super especial e cada par custou nada mais nada menos que R$3.500. Mas era um tênis que se amarrava sozinho, era um tênis super tecnológico, que jamais tinha se feito nada parecido, com exceção do Nike Air Mag. Então, quem tinha um dinheirinho a mais, conseguiu garantir o seu par e ele foi lançado em 2 colorways, uma branca e outra preta. Então galera, espero que vocês tenham gostado de conhecer toda a trajetória do Tinker Hatfield. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir de novo que você se inscreva no canal, que você deixe um like aqui pra gente e também que você me siga nas minhas redes sociais, que é @sneakersindoor, e também tem o meu pessoal, que é @feduarte. Lá no nosso Instagram, eu tô postando quase que diariamente dicas, lançamentos, notícias, tudo que envolve a cultura streetwear. E se você gostou de acompanhar a história desse designer sensacional, eu já quero dar uma notícia muito boa para vocês, que logo em breve nós vamos contar a história de várias outras pessoas que foram importantíssimos pra gente estar onde a gente tá hoje. Então galera, eu sou o Felipe Duarte, essa é Sneakers Indoor e a gente se vê na próxima. Até mais!